afirmação. Para que tenha sido algo como Buda, ou então como Gandhi, 200 anos antes, é não entender a natureza radical da afirmação. E eu acho que não entender a natureza radical da afirmação é não entender o âmago da afirmação. Pessoas de todas as camadas foram obrigadas a ler, pelo menos, os 4 evangelhos e nossas principais fontes sobre Jesus. E tal leitura possui uma força especial. Ela nos força a encontrá-lo, ou seja, escolher um caminho ou outro a respeito das afirmações que faz. A leitura desses livros pode ter um efeito inquietante, mas às vezes cria um efeito de paz, que também pode criar efeito inquietante. Ele afirmou para si tanto a secularidade quanto a divindade. E ele fez isso de forma específica. Ele se virou e fez uma simples declaração. Eu e o Pai somos um só. Ele está em mim e eu estou nele. Não há erro na realidade da afirmação que ele fez para si. O judeu que acredita, aguarda o Messias como cristão, espera a volta do Messias. Existe uma história que, se o Messias viesse, a essência da discordância da relação entre o judaísmo e o cristianismo se reduziria à resposta a uma pergunta. Já esteve aqui antes? Jesus e religião. Porque o cristianismo tem sido a religião dominante em nossa cultura, a figura do Cristo se tornou o símbolo legitimador de todos os tipos de ideologias religiosas, políticas e filosóficas. Enquanto a fé em Jesus é melhor entendida através da crença de seus seguidores, ela se manifesta na religião. Jesus é o veículo pelo qual muitos buscam respostas para a pergunta de se somos criações do Deus amoroso descrita no Novo Testamento ou do Deus mais rígido descrito no Velho Testamento ou na Bíblia hebraica, ou de uma força mais impessoal e sem rosto, ou de um não Deus, mas um processo de evolução. Nos Estados Unidos, 84% dos americanos entrevistados acreditam na divindade de Jesus. Mas 44% dizem que eles não vão à igreja. Na verdade, há uma escola de pensamento de que a missão de Jesus não tenha sido uma iniciação religiosa, mas sim para terminar com a religião. Bem, ele certamente queria reunir uma comunidade, uma igreja, a eclésia. E certamente pretendia ter a liderança e pretendia que perdurasse até o final dos tempos. Mas ele modificou o significado de religião. Ele falou sobre a lei do coração. É possível criar a religião e, de fato, criar uma adoração e que seja o cristianismo. Que seja uma forma bela e elegante, que aquece os corações com a ausência de Cristo. Porque são humanos buscando Jesus. O que é verdade é Jesus buscando a nós. E a diferença entre religião e cristianismo é uma fé viva. É a pessoa de Jesus que encontrou, modificou vidas individuais e isso irá constantemente atacar a formalidade da religião. Há a tendência, no geral, de que os protestantes façam isso mais através do coração. E através de um apelo a um elo pessoal entre Jesus e eu. Estou exagerando um pouco, mas entre os católicos há uma tendência em considerar Jesus como sendo a palavra através de quem e por quem, com quem tudo que foi criado foi criado. Acontece que, em muitas instâncias, a igreja se torna um mausoléu. Colocamos uma tumba onde deveria estar um ser vivo e reverenciamos o passado, sem encontrar Cristo no presente. E é aí que acho que reside a dicotomia. Com frequência, somos apresentados a uma história simples, ao invés de uma revelação viva. Ambas as coisas são verdade, e ambas devem ser unidas para criar o todo da mensagem, que deve ser modificadora de vidas e dinâmica. Os católicos tiveram que aprender com os protestantes e vice-versa, chegando à essência que nos une. O mundo precisa disso agora.
Nós precisamos muito disso porque a cultura à nossa volta está entrando em colapso e a visão dos fundadores de que o direito está endossado em nós pelo nosso Criador teve ressonância. E naquela época, porque hoje em dia as pessoas não têm certeza se houve um Criador de verdade. E as mesmas palavras não têm mais o mesmo som que já tiveram. Nesse sentido, a cultura está enfraquecida, mais branda, e temos que reconstituí-la. Uma parte essencial da cultura, da crença e, sem dúvida, o fenômeno religioso mais notável em torno de Jesus é sua devoção dentre os americanos negros. Afinal, os americanos negros eram essencialmente não cristãos e foram trazidos e escravizados por senhores americanos que se professavam cristãos. Fomos trazidos para o país para sermos civilizados e catequizados, mas o cristianismo que nos foi ensinado era tão distorcido que é um milagre que os negros hoje em dia sejam cristãos, com tanto fervor. Mas o que houve foi uma recristianização do cristianismo. Eles leram a Bíblia e ouviram as palavras dos mestres, mas também puderam vivenciar a realidade de Cristo em suas próprias vidas. E era uma realidade de um Deus que estava ao lado deles, que os amava, e de um Deus libertador e acolhedor que os apoiava. Era Deus, era pai e mãe, era o Criador, que os criou à sua própria imagem. Então, para eles, Deus era negro. O que eu acho que é importante lembrar é que a Igreja de Cristo é principalmente uma igreja de pecadores. Não é uma igreja de gente perfeita. É uma igreja de pessoas que tentam, falham, caem, levantam e tentam de novo. E nós vemos essa imagem na paixão de Nosso Senhor, que caiu 3 vezes sob a cruz a caminho da morte. E mesmo assim, ele se levantou e foi ao encontro de seu destino através do maior ato radical de doação de amor, sua morte de livre vontade em prol dos outros. Esse é o ritmo, a forma, o padrão da vida cristã. Cair, levantar e continuar sob a graça de Deus. Gandhi, o Mahatma, a grande alma, que foi um hindu, e foi um hindu durante toda a sua vida, mas que leu e entendeu o cristianismo e creu em Jesus Cristo, encarando-o como uma pessoa divina, sagrada, que conclamava as pessoas a irem além de si mesmas. Mas ele não se tornou cristão, apesar dele ter aceitado a divindade de Cristo. Eu acho que todos os cristãos oram, eles querem e de fato devem trabalhar pelo dia em que essas feridas da divisão do corpo de Cristo sejam saradas. Porque há um Cristo, só pode haver uma igreja, e essa igreja tem expressões diferentes na história atualmente. De fato, o cristianismo sofreu divisões internas consistentes. Séculos atrás, as reformas dividiram primeiramente a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, e mais tarde os católicos e os protestantes. Mas essas diferenças internas são pálidas diante da divisão irônica entre cristãos e a religião de seu próprio Senhor, o judaísmo. Os evangelhos registram que Jesus guardou suas palavras mais duras para os líderes religiosos judeus de sua época, os fariseus. E a base da crença cristã é que Jesus foi enviado para cumprir a lei de Deus a Moisés. E a partir daí, Deus iria julgar o homem por um novo padrão, sua fé em Jesus. Mas certamente a ideia de que haja algo novo é o último eco de uma tendência antissemita bem longa e amarga dentre os estudiosos do cristianismo ou estudiosos cristãos que, de alguma forma, dizem que o judaísmo era uma religião bastante rígida, intolerante, de mente estreita, preconceituosa, legal, e que o cristianismo chegou com um amor aberto, livre, ético e legal, mas que não resiste a um exame histórico. Num sentido muito verdadeiro, tanto o judaísmo quanto o cristianismo nasceram da mesma luta de como um Deus transcendente fala para um iminente ser humano. A resposta judaica, através da Escritura, é o paradoxo.
que Deus de alguma forma desce e a humanidade se eleva e a palavra cria uma ponte entre eles. Veja bem, o cristianismo em sua forma teológica clássica diz que Deus, o transcendente, se torna iminente, que Deus vem ao mundo, Deus se despoja e com certeza toma forma humana. E isso resolve a questão. Isso é teologicamente claro e é teologicamente interessante. Só que apenas eu não acredito nisso. Acho que o cristianismo foi considerado a religião mais fácil e a mais difícil. A mais fácil porque temos que pedir a Deus que seja misericordioso, porque somos pecadores. Mas também é a mais difícil porque a humildade para nosso orgulho é a coisa mais difícil de se adquirir. O bem e o mal. Talvez a pergunta bombástica mais consistente endereçada não apenas pelo cristianismo, mas por todas as religiões do mundo, seja a do bem e do mal. Ao longo dos séculos, seguidores de Jesus mantiveram o conceito de pecado original, de que os humanos herdaram uma natureza pecadora por causa do pecado de Adão e Eva e precisariam da redenção oferecida por Jesus para acertar as contas com Deus. Hoje, muitas pessoas não acreditam mais no pecado original ou mesmo na ideia do conceito de mal. As ideias denominadas como sendo da nova era, por exemplo, dizem que, já que Deus é bondade e Ele criou tudo, o mal não existe, apenas a ausência do bem. Chesterton disse uma vez que as pessoas desistiram da ideia de pecado original quando é a única doutrina do cristianismo que pode ser empiricamente provada. Eu acho que há uma profunda verdade nisso. Se olharmos o mundo, olharmos para Hitler, ou para Stalin, ou para Pol Pot, ou para Idi Amin, pessoas nas quais podemos ver o terrível mal, ou apenas se lermos o jornal ou assistirmos TV, e olharmos o mal que tem havido ultimamente, que o mundo não é perfeito como muitos que seguem a nova era dizem, que não existe o mal. E Joseph Campbell investigou um ensinamento de um guru que diz que devemos dizer sim a coisas como a brutalidade, a vulgaridade. E quando olhamos para essas coisas, vemos que elas são horríveis. Se me pedissem para defender a questão de que Jesus não era o Messias, num tribunal eu apontaria para o mundo, eu apontaria para a fome, para a miséria, o sofrimento e a doença, para o ódio, para os combates, as guerras, para o lado obscuro, eu apontaria para a vida nas ruas das cidades, eu apontaria para o assassinato de criancinhas, para a morte por doenças, pela fome. Eu diria que esse é o mundo que não está redimido. No final, talvez o subproduto mais radical das afirmações feitas por Jesus e por seus seguidores é de que Deus mede o homem pelo que ele crê ao invés de pelo que faz. Isso vai contra a noção de que ser bom é o que nos leva ao paraíso. Acho que gostaríamos de dizer para aquelas pessoas que acreditam que a bondade é uma forma de vida adequada, e a bondade em si, ela não nos faz... A bondade em si não nos faz vencer o confronto com o mal radical. E não nos dá o poder genuíno do amor doador que doa a própria vida. Ela é apenas a bondade. Não queremos diminuir a bondade, mas queremos que você pegue essa experiência de tentar ser bom e a coloque num contexto mais amplo, mais rico e que acreditamos que seja mais revelador. Quem é Jesus? Um autor anônimo escreveu sobre Jesus. Ele jamais escreveu um livro, jamais teve família, jamais teve casa, um escritório, jamais fez faculdade. Ele jamais teve renda, jamais foi a uma cidade grande, nem viajou mais do que 300 quilômetros do local onde nasceu. Não fez nenhuma dessas coisas que geralmente estão associadas com grandiosidade e não teve credenciais a não ser ele mesmo. E mesmo assim, mais de 1900 anos depois de sua morte, Jesus permanece como uma figura central na história humana. Meu questionamento é que não há figura de Cristo disponível, a não ser a figura do cristianismo. Essa figura serviu para
definir a civilização ocidental em suas fases de reforma e de renascença, na fase clássica, medieval e mesmo na reforma moderna.